e será tirada. Se assenta no seu lugar, me empresta a sua atenção por alguns momentos. Deus é fiel, Deus é poderoso. Esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, Ele é tremendo em todas as coisas que projetamos em nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler é um texto que muitos de nós já meditamos diversas vezes diante desse texto aqui em questão. Sabemos que Jesus, Ele operou sinais, milagres e maravilhas, e por onde esse Jesus maravilhoso passava, sempre algo de extraordinário acontecia, sempre algo de tremendo acontecia. Ele é especialista em surpreender a nossa fé, em fazer coisas que nós nunca imaginaríamos que Ele fizesse sobre a nossa vida. Ele faz da maneira dEle, da forma dEle, do jeito dEle, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. O texto em que acabamos de ler conta-nos sobre a história dessas duas mulheres, fala-nos sobre a preparação que essas duas mulheres estavam, porque chegou-se a notícia de que receberiam convidados dentro de casa, dentro da casa delas. É perceptível a preocupação tanto de Marta quanto de Maria. Talvez muitos de nós, lendo esse texto, nós já julgássemos a atitude de Marta, porque Marta estava tão ansiosa e preocupada em organizar a casa para que se pudesse receber. A notícia era a seguinte, missionária Lenilda: estão chegando convidados. São, a princípio, 13 convidados. Eles irão almoçar aqui em casa. Então Marta, junto com sua irmã, elas trazem dentro de seus corações uma preocupação muito grande, que é a preocupação de deixar a casa em ordem. Assim como quando você vai receber um convidado na sua casa, você sai arrumando a casa, sai organizando aquelas coisas que estavam fora do lugar, você sai colocando tudo no seu devido lugar. O texto diz que elas começam agora a se programar para receber aqueles convidados. Imagine agora uma faxina bem dada na casa, e naquela época não se existia geladeira, não se existia um fogão a gás para se cozinhar, não se existia uma forma correta de se armazenar ali os alimentos. Então tinha que se ter uma preparação antecipada, tinha que se programar, tinha que preparar o que iria se alimentar ali no dia, o que iria se programar. E vamos para lá para conversar, um almoço para 13 varões tinha que ser um baita de um almoço. Um dos varões, qual é a profissão dele? Pescador. Então imagine, irmão, quando batia a hora do almoço, queria nem saber, pastor Léo, queria almoçar. Então Marta e Maria estão ali preocupadas em organizar a casa, em preparar o almoço, em preparar uma bela refeição, porque afinal de contas, quem estava chegando na casa era Jesus. Então ela se programa para poder entregar o melhor. Marta e Maria se projetam para poder entregar o melhor para aqueles convidados. O texto diz que agora elas estão se programando, se projetando. Gente, é normal termos preocupações na vida, é normal termos preocupações nos nossos dia a dia, é normal estarmos com a nossa mente ocupada, preocupada com as situações corriqueiras da vida. É normal você estar pensativo, preocupado pelas situações que você tem que resolver. É normal. Estavam esperando convidados em casa. E agora desenha comigo a história. Estão elas passando para cá e para lá, dentro de casa, e uma faxina de cá, uma varre para lá, outra sai correndo com uma panela de arroz para lá, outra dá um grito dizendo: olha a carne no fogão. Imagine agora, e de repente quando uma passa correndo, quando Maria passa correndo, ela passa pela porta da sala. Olha na sala, quem ela vê na sala sentado? Jesus. Ela passa correndo, imagino eu, com uma panela de comida, só que ela não vai continuar o percurso, ela para e ela volta. E o texto diz que ela se assenta aos pés do Senhor. E quando ela se assenta aos pés do Senhor, ela ali começa a se debruçar nas palavras de ensinamento do Senhor Jesus.
Só que algo acontece, algo de tremendo acontece dentro desse texto. Quando Maria está sentada aos pés do Senhor Jesus, porque é impossível você passar perto desse Jesus maravilhoso e não ansiar dentro do seu coração o desejo de ter um relacionamento com Ele, o desejo de ter intimidade com Ele, o desejo de estar assentado aos pés dEle. Ela passa e esse desejo cresce dentro do seu coração, esse desejo arde dentro do seu coração. Só que Marta também passa. E quando Marta passa, Marta ela vê Maria sentada aos pés, e Marta ela fica indignada. Marta ela fica chateada, porque ela vê Maria assentada aos pés do Senhor, e ela que estava ali na correria para organizar a casa, varrendo para lá e para cá, e ela olha aquela cena, ela cria uma indignação dentro do coração dela, ela cria uma revolta dentro do seu coração dela, porque ela não entende que Maria está ali, aproveitando os melhores momentos da vida dela, porque você sabia que tem momentos na nossa vida que nunca mais voltam? Tem instantes na nossa vida que nunca mais voltam. É uma vez só, é um instante só. Você nunca sabe quando vai ser o último abraço, você nunca sabe quando vai ser o último eu te amo, você nunca sabe quando vai ser o último almoço. Nunca mais voltam. E Maria não se preocupou com a vassoura que tinha que varrer a casa, ela parou tudo para se assentar aos pés do Mestre. E coisa boa é a gente estar nos pés do Mestre, coisa importante é a gente estar aos pés do Senhor Jesus, porque o texto diz no livro de Romanos capítulo 5 versículo 8, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova em todo instante das nossas vidas o seu imenso amor por nós. Nós não merecemos, mas ainda assim Ele prova o seu amor. Nós não somos dignos, mas ainda assim as misericórdias do Senhor, a Bíblia diz, são as causas de nós não sermos consumidos. Se nós estamos de pé, é por causa das misericórdias do Senhor. Ele prova o nosso amor, o seu amor por nós em todos os instantes. Aleluias. Maria aproveitou esse instante, ela se assenta aos pés do Senhor. Irmão, e sabe quando você projeta as coisas para acontecer de uma forma, você projeta para acontecer de um jeito, você fala: Senhor, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira, vou fazer desse jeito. Aí você projeta de uma forma, mas as coisas saem totalmente diferente da forma que você projetou, sai totalmente ao contrário da maneira que você projetou. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui nesse culto dessa manhã: Deus ainda está no controle. Quando sai do seu controle, Deus ainda está no controle. Para Marta, saiu fora do controle, porque ela não queria que Jesus e os convidados tivessem chegado sem que a casa estivesse pronta, sem que a refeição estivesse pronta. Mas ele chegou. E aí? Ele chegou. Saiu fora do controle humano, mas nunca saiu fora do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer para você uma palavra profética nessa manhã: se saiu do controle das suas mãos, Deus está dizendo: ainda está no controle das minhas mãos. Se deu errado para você, Deus está dizendo: não deu errado para mim, eu sou Deus de fidelidade na tua vida. Lavará saio. Tem hora que as coisas saem fora do controle do nosso controle, a gente olha e fala assim: Senhor, mas por quê? Senhor, deu errado. Senhor, não foi do jeito que eu programei. Senhor, não foi da forma que eu projetei.
Deus é especialista em surpreender a nossa fé. Aleluias. Eu prego para quem veio para esse culto nessa manhã, oh glória, para dizer para você que Deus é especialista em surpreender a nossa programação. Talvez não saiu do jeito que você programou, mas na programação do céu está da maneira certa. Travassábia, candarábia. Está da maneira certa. Está da forma certa. Senhor, mas está tudo bagunçado ainda. Está tudo fora do meu jeito ainda. Está tudo fora da minha forma, do jeito que eu queria que tivesse ainda. Aí ele olha e diz: está fora do seu jeito, mas está do meu jeito. A Bíblia diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias. Todas as coisas cooperam. O texto diz que Marta, ela fica desesperada. Marta, ela fica angustiada. Para a senhora que já passou por situações como essa, você está lá arrumando casa e tem alguém que era para estar ajudando, está lá sentado, lá te olhando, está lá sentada, lá parada lá. Era mais ou menos esse cenário. Maria se assentou aos pés do Senhor. Maria se assentou para ouvir a palavra. Maria se assentou para aprender da palavra. E Marta passa para cá, passa para lá, e ela fica aflita, ela fica angustiada. E o texto que nós lemos, no verso 40, diz assim, ó: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu faço uma pergunta para essa igreja nessa manhã: o que é que tem te distraído ao longo da vida? Porque o texto diz que ela andava distraída em muitos serviços. Não era uma coisa só que distraiu ela, foram muitas coisas. E quantos de nós, a gente prega falando de Maria, mas quantos de nós estamos na posição de Marta? Jesus está ali na sala da nossa vida, e nós temos andado distraído. Nós temos andado distraídos em muitos dos nossos serviços. A gente se preocupa com X, com B, com Z, e a gente está se esquecendo de se assentar aos pés do mestre. Sabe quem é que se assentava aos pés do mestre? Se assentava aos pés do mestre o aprendiz, aquele que queria aprender da palavra, aquele que queria crescer da palavra. E quantas situações em nossas vidas tem nos feito se preocupar com tantas outras coisas e se esquecer do primordial, que é estar aos pés do mestre. O verso que nós acabamos de ler, 40, diz: Marta, porém, andava distraída em muitos dos seus serviços. Em muitos dos seus serviços. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, já estou terminando, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavra maravilhosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha que texto maravilhoso. A gente fica tão preocupado com coisas que tem hora que tenta tirar a nossa paz,
Que tem hora que tenta desviar o nosso foco, e essa palavra vem de injeção de ânimo para a nossa fé. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Sabe o que está dizendo? Você vai ter muita luta sim, você vai ter muita provação sim. Ô glória, mas você vai vencer todas essas provações. Só uma coisa o texto está dizendo: tenha bom ânimo, aleluias. Deixa eu dizer para você, não desanima por causa desse vento, não desanima por causa dessa prova, e não deixa essas coisas tirar você de se assentar aos pés do mestre, aleluias. Não deixa essas dificuldades tirar você de se assentar aos pés do Todo-Poderoso. Oh glória, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu tenho uma palavra para você: passe por essa situação dando glória a Deus e aleluia, glorificando ao Senhor Todo-Poderoso, porque enquanto você glorifica, você está dizendo: eu estou sentado aos pés dele, eu estou sentado aos pés dele, nada me tira dos pés dele, nada me tira de estar sentado aos pés do Deus Todo-Poderoso. Oh glória, esse Deus é poderoso. Filipenses capítulo 4, tem um texto que todos nós conhecemos, verso 12. O apóstolo Paulo dá uma aula para a gente, e ele diz assim, ó: sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí o verso 13, que é um verso que todos nós conhecemos, diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lavar a sábia, candarábia. Quais são todas as coisas? Muitas coisas que têm tirado o seu foco. Essa palavra nessa manhã é para você entender essa mensagem. Quais são muitas as coisas que têm tirado o seu foco, que têm impedido você de se assentar aos pés do mestre? Alavará sábia, candarábia. Ou você só está aos pés dele quando tudo está bem, ou você só está aos pés dele quando tem fartura, quando tem porta aberta, ou você só está aos pés dele quando tudo está dando certo. Eu trago uma palavra para você: esteja aos pés dele, aleluias, na fartura ou na provação, aleluias, na saúde ou na doença, esteja sentado aos pés do mestre. Lavará sobre candarábia, andarava sábia, candarábia. Marta se preocupa, Marta se incomoda com a atitude de Maria. E quantas pessoas a gente tem visto com a atitude de Marta? Marta não faz e se incomoda, diácono Alexandre, com quem está fazendo. Marta não se senta e se incomoda com quem está se assentando. Em um ponto eu olho para Marta e falo: Marta, por que esse olhar julgador? Mas em outro ponto eu entendo Marta, porque Marta está fazendo algo aqui que mexe muito com a gente. Marta está deixando o serviço, o servir, ser maior do que estar aos pés do Senhor. Outro dia eu conversando com um amigo, pregador da palavra, ele disse: pastor, cansei, parei. Eu falei: por que você parou, rapaz? Ele falou: eu deixei o sermão ser maior do que aquele que me dava. Eu pregava com a preocupação de: a mensagem tem que virar, o povo tem que marchar, tem que dar glória. E eu me esqueci que eu tenho que ter aliança, tenho que estar junto com ele. Isso é muito sério. Não adianta, irmão, não adianta nós deixarmos o serviço ser maior do que servir. De nada adianta uma mesa bonita se o rei não estiver sentado na mesa. De nada adianta uma casa bela se Jesus não estiver lá. Eu já disse isso aqui várias vezes: dinheiro compra um bom colchão,
o mais caro, mas dinheiro não compra sono. Dinheiro paga o melhor plano de saúde que pode se pagar na terra, mas não compra saúde. Todas as coisas vão passar. Casa passa, carro passa. Qual é o seu sonho? Ter um carro bom? Você vai chegar lá em nome de Jesus. Ter uma casa boa? Você vai chegar lá em nome de Jesus. Ter muito dinheiro na conta? Em nome de Jesus você vai ter muito dinheiro na conta. Mas deixa eu dizer para o seu negócio, tudo isso passa. Tudo isso passa. Tudo isso passa num piscar de olhos. E o que fica é a gente estar aos pés do Mestre. É a gente estar aos pés daquele que nunca falhou, nunca errou. Aleluias. Aos pés daquele que nunca abandona ninguém. Ele está sempre do nosso lado, segurando nas nossas mãos. Ele está sempre do nosso lado, segurando nas nossas mãos e nos instruindo, oh glória, dizendo: filho, vai por aqui, filho, não saiu da forma que você queria, mas ainda está do meu jeito, está na minha forma, está da minha maneira. Filho, olha, eu estou no controle de todas as coisas na sua vida. Talvez a porta se fechou, mas eu estou no controle. Talvez a doença chegou, mas eu estou no controle. Só fica nos meus pés, não sai dos meus pés, oh glória, porque se você estiver nos meus pés, aleluias, a hora que chegar o dia mau, o momento mau, você pode ter certeza que eu vou estar contigo. Eu termino. A pressa tira da gente momentos preciosos. A pressa tira da gente momentos valiosos. Irmão, quantos sepultamentos eu já fui, que eu já vi o filho chorando na beirada da cova, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Mais um dia, mais um ano. E quando tem que chegar nesse momento, você tem que olhar e dizer: obrigado, Deus, que o nome do Senhor seja louvado. Sinto a dor, mas o nome do Senhor seja louvado. A pressa tira da gente momentos valiosos. Hoje vai ter a apresentação do bebê. Faz assim, ó, estalar de dedo cresce. Um estalar de dedo. A pressa tira da gente momentos preciosos. Talvez você está preocupado com tanta coisa e está se esquecendo de uma coisa, que é a mais importante de todas, que é a mais preciosa de todas. A Marta estava preocupada em deixar a mesa organizada, em deixar a mesa bem projetada. E escute essa palavra nessa manhã: domine os seus pensamentos, porque senão os seus pensamentos vão dominar você. Domine a sua mente, senão a sua mente vai dominar você. Marta estava tão preocupada, João, em deixar a mesa tão bonita, tão preparada, que ela deixou os pensamentos, a mente dela, fazer ela ficar aflita e ansiosa, e preocupada com tantas outras coisas. Domine os seus pensamentos, e entenda, coloca aí dentro aí, ó, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dos meus passos. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle do meu amanhecer. Deus está no controle, oh glória, do meu deitar. Deus está no controle, aleluia, da minha vida. Olhe para cá para você ver como é que isso aqui é sério. Marta está preocupada em fazer o almoço, Wallace, mas Marta se esqueceu que quem estava sentado na sala foi aquele que multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixinhos para mais de 5.000, oh glória, aleluia. Ela estava preocupada com o almoço e se esqueceu que aquele que estava ali era aquele que transformou a água em vinho. Aquele que estava sentado na sala é aquele que tem a fonte da vida. Aleluia! Oh glória! No casamento acabou o vinho, aleluia, mas pararam para prestar atenção que a videira estava lá dentro do casamento. Oh glória! Aleluia! Esteja aos pés do Mestre. É tudo que nós precisamos e necessitamos. Aleluias. Por isso que a gente vê
tanta situação complicada acontecendo no dia de hoje, tanta gente sofrendo de problema na mente, de ansiedade, TDAH, toque, sabe? A gente vê tanta gente aí preocupada com tantas outras coisas, quando uma só é necessária. Uma só é precisa. A Maria, ela estava inquieta, mas na hora que ela viu Jesus, ela se aquietou, ela sossegou. Só que Marta ainda estava para lá e para cá, andando ansiosa para lá e para cá. E eu já termino nessa manhã. Quando Jesus olhou quando Marta viu Jesus ali, Marta ela olhou para Jesus e disse no verso 40: Marta, porém, andava distraída muito em seu serviço, então aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Ela está fazendo uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, o senhor está vendo aí que a gente tem que organizar o almoço, tem que organizar a casa, e o senhor não se incomoda que minha irmã está me deixando sozinha? Olha para você ver, gente, no texto, ela nem para saudar Jesus, ela já chegou reclamando, ela já chegou perguntando: Senhor, eu estou sozinha aqui, e não te incomoda que a minha irmã me deixe só? Aí, segundo, ela olha para ele e diz assim, ó: diz-lhe que me ajude, diz-lhe que me ajude. Ela dá uma ordem para Jesus: Senhor, manda ela me ajudar, pelo amor de Deus. Ela estava tão preocupada com as coisas terrenas que se esqueceu das coisas espirituais. Verso 41 diz assim, ó: e respondendo-lhe Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas coisas, mas uma só é necessária. Agora desenha comigo, a gente já desenhou isso aqui outro dia desse para trás, mas desenha comigo Jesus falando com Marta: Marta, Marta. A forma de Jesus falando com ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas coisas. Marta, Marta, mas uma só é necessária. Eu termino essa mensagem simples nessa manhã para dizer para você que eu sei que tem muitas coisas na sua vida estão tentando tomar o seu tempo aos pés do Mestre, estão tentando arrebatar o seu coração de estar aos pés do Mestre. Jesus está na sala das nossas vidas, e não podemos permitir que nada nos arranque de estar aos pés dele. Eu sei que muitas são as lutas, muitas são as dificuldades que enfrentamos ao longo da vida, muitas são as tempestades que enfrentamos no nosso dia a dia, mas em todos os momentos nós temos que estar aos pés do Mestre Jesus. Curve a sua cabeça e eu quero orar por você. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, nós aqui estamos nessa manhã para te adorar, para te glorificar, para engrandecer, para exaltar o teu santo nome, para engrandecer o Senhor na beleza da tua santidade, para dizer o quanto tu és poderoso, o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és tremendo. Senhor, e quantas vezes em nossas vidas nós temos deixado com que as preocupações, com que a nossa ansiedade nos afaste de estar aos teus pés. Eu sei que aqui nessa manhã tem muitas pessoas, Senhor, que têm passado por diversas situações, por diversas circunstâncias na vida, mas, Senhor, nós não podemos deixar com que nenhuma dessas situações nos arranque dos teus pés. Nós não podemos, Senhor. Nós precisamos estar aos teus pés,
em todos os instantes da nossa vida. Aleluias. O meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, bastam olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Quando esse louvor é ministrado, E todos meus aproveita para se assentar aos pés do Mestre aí nessa manhã.